Um dos grandes fatores que faz qualquer e-commerce crescer é uma boa estratégia de precificação. Uma boa estratégia de precificação te ajuda a se manter competitivo no mercado ao mesmo tempo que protege a tua margem. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como utilizar inteligência artificial para montar esse tipo de estratégia. Então, no vídeo de hoje eu quero te ensinar como montar uma análise competitiva de preços, comparando os teus preços com os do mercado ou concorrentes. Vou te mostrar como montar uma curva ABC e uma matriz BCG e depois como criar estratégias com base nessas análises. Então fica comigo que eu vou te mostrar que a inteligência artificial vai aumentar muito a performance de e-commerce que souberem como utilizar ela. Então assim, já vou compartilhar a tela do meu computador aqui para te mostrar como vai funcionar o vídeo de hoje. Então não é ideia eu entrar na teoria do que é curva ABC ou que é matriz BCG. Então por conta disso eu deixei uma explicação aqui e também deixei uma explicação de como elas se convergem. Então, como a curva ABC influencia a matriz BCG e vice-versa. Então, essa explicação vai ficar no material para vocês, porque a ideia aqui é justamente a gente utilizar a inteligência artificial para conseguir modelar a nossa análise. Então, o nosso vídeo vai passar por 7 etapas. Primeiro, aqui, organizar a planilha com custos e vendas de cada produto, calcular o markup e o custo de produto, depois encontrar o preço médio de mercado, calcular a diferença dos nossos produtos em relação ao mercado, calcular o score de competitividade, montar a curva ABC com gráficos e insights, depois a matriz BCG e no final a gente vai fazer um cruzamento então entre a matriz BCG e a curva ABC e também tirar insights e estratégias acionáveis a partir disso. Então, esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Como vocês podem ver, a gente vai estar utilizando tanto o Excel, quanto o modo agente do GPT, quanto o próprio GPT. Qual que é a ideia aqui? Eu vejo muita gente fazendo atualmente, fazendo automações e coisas super complexas com IA, o que é muito legal, mas isso não é democrático. A minha ideia aqui é deixar o uso da inteligência artificial o mais democrático possível para que a gente utilize essa parte teórica e consiga trabalhar com IA em larga escala. Então aqui não vai ter automações, a gente vai fazer isso manualmente para que você consiga fazer, independente do conhecimento ser avançado ou não em inteligência artificial. Então assim, pessoal, vamos começar pela parte de organizar a planilha com custos e vendas de cada produto. Qual é a ideia aqui? Então assim, essa aula é bem focado no segmento onde eu atuo, que é de vinícolas e marcas de vinho, mas caso você caia aqui, seja de outro segmento, você pode estar utilizando essa planilha para qualquer segmento, é só adaptar ela para o mercado onde tu atua. Mas o que a gente vai precisar aqui, falando especificamente então do nosso segmento de vinícolas e marcas de vinho? Uma planilha com o nome do produto. Aqui eu deixo como opcional, se tu quiser trazer origem, uva, tipo. Isso é interessante depois, caso a gente queira analisar a performance por categoria. Eu acho interessante ter, mas é opcional, isso aí não vai afetar. Preço de compra ou produção, tá? O quanto a gente está gastando para comprar ou produzir aquele produto. Preço de venda, o quanto a gente está cobrando para vender o nosso produto. Quantas vendas unitárias eu tive e qual foi a receita total. Isso vocês exportam do RP ou do CRM ou do própria plataforma de e-commerce. É bem simples de conseguir essas informações. Mas basicamente a planilha de vocês vai ficar neste formato. Então, quando vocês tiverem já definido os produtos, tiverem exportado, a ideia é que fique uma planilha nesse formato aqui. Essas na verdade são informações fakes, né? Eu coloquei aqui alguns nomes de produtos com os preços do mercado deles e quanto eu imagino que seria um preço de compra para que a gente pudesse modelar a nossa aula aqui. Mas a ideia então é que inicialmente vocês tenham uma planilha com essas informações. Essa é a base para a nossa aula. Tendo isso, a gente vai para a parte de calcular o markup e o nosso custo de produto.
Então essas duas informações são extremamente importantes também para a gente fazer uma análise competitiva de preço. Também não vou entrar no detalhe do que é o markup, e essa sigla aqui, CGOS, é basicamente o custo do produto. É os custos envolvidos na produção e venda daquele produto. Tá? Então, normalmente eu trago nesse formato e a gente faz via cálculo de Excel. Essa primeira parte a gente vai fazer no Excel. Não vejo necessidade de trabalhar com IA aqui, até porque o que eu tenho visto é que a IA ainda se perde um pouco quando ela precisa calcular. Tá? Quando se botar uma planilha com 100 produtos aqui, pedir para ela calcular, ela vai se perder um pouco. Então, para cálculos que exigem exatidão, eu prefiro fazer ainda no Excel, por enquanto. Basicamente, o markup é a divisão do quanto eu estou vendendo pelo meu custo. Então, ou seja, é o meu preço de venda dividido pelo meu preço de produção ou compra. Tá? Então aqui uma fórmula básica no Excel, um dividido pelo outro. Beleza, depois o meu custo de produto. Basicamente é uma fórmula inversa. Então a gente vai fazer a divisão do quanto eu gastei para comprar ou produzir aquele produto, dividido pelo meu preço de venda. E aí eu vou conseguir entender qual percentual do custo, qual percentual do preço de venda eu preciso ter de investimento para fazer ou comprar aquele produto. Isso aqui é extremamente importante para a gente conseguir precificar e também para a gente saber qual deve ser o nosso ROAS mínimo ou o nosso CAC máximo. Tá? Essas métricas são depois super importantes para a gente calcular a performance do marketing como um todo. Então essa é a primeira parte, a gente sobe uma planilha com as nossas informações, faz esse cálculo dentro do Excel e aí a gente vai para a parte do modo agente do GPT, encontrar o preço médio do mercado para cada um dos nossos produtos. O que eu preciso, depois de ter o meu markup e meu custo de produto, é o preço do mercado. Ou seja, o que eu quero aqui, comparar se o meu preço de venda está competitivo ou não em relação ao preço do mercado. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta incrível para fazer isso, que é o modo agente do GPT. Se a gente fosse fazer isso um tempo atrás, teria que fazer manualmente ou contratando ferramentas muito caras para conseguir fazer esse mapeamento de precificação no mercado. Hoje em dia, com o modo agente do GPT, isso é muito simples de fazer. E o que é o modo agente do GPT, caso tu esteja nesse vídeo e não tenha utilizado ainda? Basicamente é uma ferramenta que o GPT disponibilizou e ele consegue fazer tarefas na internet que tu define e ele vai lá e faz. Então, ou seja, ele de fato pode ser o teu secretário, ele pode ser teu assistente pessoal. Aqui o próprio GPT, quando a gente seleciona o modo agente, já dá algumas sugestões do que ele pode estar fazendo. E ele mesmo já coloca aqui sugestões de relatórios, por exemplo, pesquisar tendências e projeções de custos de captura de carbono. Algo nada a ver com o nosso segmento, mas enfim. Ações. Então ele já te dá algumas ideias aqui. Criar uma lista no Google Maps com as melhores padarias. Então, assim, de fato ele consegue explorar muito bem a internet e também propriamente planilhas que estejam conectadas com o Google Sheets ou que você suba para cá. Mas basicamente então essa ferramenta veio com o objetivo de ser um assistente para o usuário. Então a gente vai utilizar um prompt aqui para fazer, ou na verdade subir uma base de contato e utilizar o prompt para ele fazer essa análise. Uma base de contato não, é uma base de produtos. Vamos lá então. Na etapa anterior a gente fez isso aqui. Agora a ideia é que a gente faça um download em CSV dessa página aqui e suba ela para dentro do GPT. Eu não vou fazer manualmente isso, porque ele demora, tá? O modo agente ele pode demorar um bom tempo pesquisando, ou como ele fala, trabalhando em cima. No exemplo aqui que eu fiz para vocês, ele ficou 22 minutos trabalhando. Então o que eu fiz? Basicamente eu utilizei esse prompt aqui, que vai estar disponível para vocês, pedindo para que ele analisasse
a planilha CSV que eu subi e fosse para a internet e buscasse o preço em pelo menos 2 e-commerces relevantes dos produtos que eu tenho dentro da minha lista, que são basicamente estes aqui. Ok? Então, essa foi o meu pedido inicial para o agente. Pedi também para ele registrar os valores encontrados, sempre priorizando o preço final, tá? Já com desconto se tiver. Pedi para ele ignorar marketplaces, sites que não sejam venda direta. Então, por exemplo, né, se tem alguma coisa que é voltada a B2B, eu pedi para ele ignorar. E fiz mais algumas considerações aqui para ele, beleza? Então, ele já está conduzido aquilo que eu preciso. Basicamente, então, eu subi o meu arquivo, mesmo arquivo aqui, passei o comando. O que ele me pediu aqui? Ele só me perguntou se ele poderia explorar outros e-commerces além das referências que eu tinha passado para ele. Eu falei que sim, ele podia explorar e ele começou a trabalhar. Então, como vocês podem ver, ele trabalhou por 22 minutos, 243 fontes e 31 buscas. Então, ou seja, ele de fato deu uma boa varrida na internet e no final ele me mandou o resultado aqui dos preços dos vinhos em CSV para que eu já possa fazer o download. Me deu algumas outras considerações aqui, que provavelmente ele vai dar também para vocês. E feito a primeira parte, na verdade essa parte, a primeira etapa dessa parte. Então assim, pessoal, só para vocês entenderem, isso é muito estratégico, muito mesmo. Eu inclusive poderia agendar isso aqui para que todo mês ou toda semana ele refizesse essa análise e me trouxesse mais informações se teve variação para mais ou para menos dos preços dos meus concorrentes. Então imaginem na aplicação de vocês, né? Utilizar isso para monitorar o preço dos concorrentes, se está subindo, se está descendo, se eles estão fazendo promoção, se estão dando frete grátis. E toda semana, ou todo dia, ou a quinzena, ou todo mês, vocês terem esse relatório pronto só para analisar. Isso aqui é uma das melhores ferramentas que foram lançadas nos últimos tempos. Ela é realmente muito estratégica. Mas, perfeito. Tendo isso, então, eu subi a planilha que ele me devolveu para dentro do meu Sheets aqui. E, basicamente, eu tenho aqui o meu preço médio de mercado. Então, vamos lá. Esse produto da linha A, eu estou vendendo ele a 118. Preço médio do mercado está 98, ou seja, meu preço está bem acima do mercado. Mas o produto da linha B, eu tô vendendo, da linha 2 na verdade, né? Eu tô vendendo por 206, enquanto o mercado está vendendo por 232. Então aqui eu tô com uma diferença de R$25 em relação ao mercado. Esse produto aqui tá interessante. Tenho, claro, que ver se não está corrompendo a minha margem por conta desse preço mais baixo. Mas isso é uma outra análise, é uma próxima análise. Perfeito. Então, eu tenho essa coluna que o próprio GPT me mandou. Agora, eu quero fazer com vocês a coluna J e K, que essa eu calculo por dentro do Excel. De novo, não gosto de trabalhar com cálculo dentro do GPT. Para fazer isso, qual que é o conceito dessas duas colunas? Basicamente, a coluna J é a diferença para o mercado. É o meu preço em relação ao mercado, o quanto está, se está mais ou menos. Tá? Aqui já dá para ver. Depois, a relação entre o meu preço de venda e o mercado em percentual. Ou seja, o produto da linha 1 eu estou com 19% acima do mercado. Enquanto o produto da linha 2 eu estou com 11% abaixo do mercado. Deixa eu só ver se está correto isso aqui. Perfeito, está assim. Então aqui eu já consigo ter uma ideia de como está a minha precificação em relação ao mercado. Só aqui, se a gente quisesse parar o vídeo aqui, já seria super estratégico para vocês. Perfeito, então a gente acabou de fazer o cálculo na verdade acabou de utilizar o modo agente do GPT para encontrar o preço médio do mercado. E também já fizemos o cálculo da diferença de mercado para o nosso produto e também essa relação PDV-mercado. Próxima etapa é a gente fazer o cálculo do score de competitividade. Então, basicamente, é uma regra ali,
onde a gente vai definir se aquele produto é competitivo ou se ele não é competitivo. Eu trouxe aqui que é possível fazer tanto pelo Excel quanto pelo GPT. Nesse caso em específico, eu prefiro fazer pelo GPT. O Excel exigiria uma forma um pouquinho maior, então eu vou utilizar ele aqui pelo GPT. Mas dá para fazer também pelo Excel. O que eu fiz então para definir o score desses produtos? Basicamente foi 1 a 5. E a regra foi a seguinte: se o meu produto for abaixo de 10% em relação ao mercado, meu score é 5. Lembrando que quanto maior o meu score, melhor. Então, se ele estiver abaixo de 10% do mercado, é ótimo, meu preço está mais competitivo, só preciso analisar depois a parte da margem para ver se está saudável. Se for de menos 0,01 até menos 9,99, ele fica com uma nota 4. Se for acima de 0,1 até 10%, acima do mercado, ele fica com nota 3. De 11 a 20, nota 2. E acima de 21%, nota 1. Né? Ou seja, se meu produto estiver acima, 21% acima do preço do mercado, é muito ruim. Beleza? Tendo isso, eu deixei já um prompt pronto aqui, avisando que ele vai receber um arquivo CSV, ele precisa trabalhar em cima disso. Então, trouxe a regra para ele aqui e trouxe algumas considerações para que ele trabalhe em cima disso. Basicamente, esse é um prompt para eu modelar dentro do painel normal ali do GPT. Já vou mostrar como eu faço isso. Então, perfeito. Esse eu vou fazer junto com vocês aqui no vídeo porque ele é bem simples. Então, basicamente, a gente vai vir aqui e fazer download em CSV. Aqui pelo Google Sheets, quando tu faz download em CSV, ele baixa somente a página que tu tá. Isso é uma coisa boa para essa nossa aula aqui. Então, eu vou subir o meu arquivo e vou colar o meu prompt aqui. E aí vamos ver o que volta para nós. Então ele está dando uma pensadinha aí. Normalmente isso é rápido, tá? Então por isso que eu estou fazendo aqui no vídeo com vocês. Ó, então ele já me entregou o resultado aqui. Então tem o resultado aqui. O que eu recomendo para vocês só é que vocês deem uma verificada para ver se tá coerente ou não, tá? Então vamos ver esse aqui que tá menos 11,11%. Então, ou seja, o meu preço tá 11% mais baixo do que o mercado. O que eu tinha passado como regra é que se tivesse menos do que 10 era para ganhar nota 5. Então, ou seja, acertou o cálculo. Vamos ver o outro. Meu preço aqui tá 19% acima do mercado. Como regra, eu tinha passado que de 11 a 20 seria nota 2, né? Score 2. Então, acertou também. Então, o que eu recomendo? Façam umas 5, 6 análises manual aqui, só para ver se o GPT acertou. Depois disso, ele já vai te entregar aqui, tu pode subir de novo lá para nossa planilha base. Então, aqui na nossa planilha base, eu já subi com os scores corretos. Então, essa parte está finalizada também. Vamos para a próxima etapa. Ok, próxima etapa então é a gente montar a curva ABC com gráficos e com insights também. Então, novamente, já deixei o prompt aqui para vocês, trazendo todas as definições do que o GPT precisa fazer. Trouxe também a questão da classificação da curva ABC, que eu comentei que não é o foco explicar teoricamente o que é, mas tem a explicação aqui no documento que está na tela para vocês. Basicamente, os produtos que acumularem até 80% da receita são curva A, ou seja, 80% do teu faturamento vem daquele grupo de produtos. De 80 a 95 é B e de 95 a 100 são C. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente encontrar os produtos que são os que mais geram receita para o nosso negócio. E aí depois a gente vai começar os cruzamentos também com base na competição com o mercado e depois com a matriz BCG. Esse também é rápido de fazer no GPT, por isso que eu vou fazer com vocês aqui.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso utilizar basicamente isso aqui, tá? Posso utilizar a mesma conversa que eu tô tendo com o meu GPT. Eu vou fazer com vocês na mesma conversa e vou ver como vai ficar isso aqui. Então, eu vou copiar aqui, a minha planilha base já tá dentro da conversa aqui com o GPT, vou colar. No meu prompt, eu comentei que ele ia receber um arquivo CSV. Como eu estou fazendo por dentro da própria conversa ali, talvez tenha algum probleminha no prompt, mas depois eu ajeito antes de vocês receberem. Mas vamos ver como vai ficar. Então aqui eu passo para ele, vamos ver como vai se comportar. Qual que é a ideia aqui? Eu quero que ele classifique o produto, em qual categoria está, e me dê gráficos para que eu consiga ver visualmente como ficou essa separação de categorias. Então vamos ver o que ele vai trazer. E também eu pedi alguns insights, né, para que ele analisasse o arquivo como um todo e me trouxesse esses insights. Vamos só ver o que ele está trazendo aqui. Aí, perfeito. Ele está começando a trabalhar então, como vocês puderam ver, demorou um pouquinho. Mas ele já começou a me trazer aqui algumas informações. Então, esse gráfico aqui ficou bem interessante, ele conseguiu me informar. E já me trouxe alguns insights estratégicos. Então ele me trouxe aqui que o grupo A são os principais produtos, são 7 produtos, 69% da receita. Depois eu tenho aqui um grupo no produto B e um grupo no produto C. Qual que é a ideia aqui? Normalmente, se vocês forem pegar uma planilha com 100 produtos, 50, 150, isso aqui vai estar muito melhor distribuído, né? O que eu tinha comentado é que normalmente 80% da receita vem dos grupos do grupo A. Mas como eu não tenho muitos produtos, nesse exemplo eu tenho 8 só, ele me trouxe nesse formato aqui, 70% da receita. Mas o interessante é que ele já me traz alguns insights aqui. Por exemplo, grupo A, core da receita. Então, a ideia é garantir alta disponibilidade, revisar giros para evitar ruptura, precificação, onde houver margem, né, score de mercado, considerar teste de preço incremental. Então, ele já me traz vários insights aqui do que eu posso estar fazendo com base na minha curva ABC. Então isso aqui é bem interessante, tá? Também ele me traz já a classificação aqui, então eu posso fazer download dessa tabela e vir aqui e subir dentro do meu arquivo. Então também eu posso estar trazendo para cá, direto, fazer o download e subir direto para cá. Perfeito, então a gente tem já essa etapa. Ok, então a próxima etapa agora, a penúltima, é montar a nossa matriz BCG com os nossos gráficos e insights também. Para a matriz BCG, eu já deixei também uma regra aqui. Como vocês vão ver, a matriz BCG, teoricamente, ela é um pouco diferente do que a que eu modelei aqui. Eu modelei uma estrutura de matriz BCG mais conectada com o nosso mercado, mas não deixa de ser uma matriz BCG e a gente vai utilizar duas variáveis para montar essa matriz, que é a curva ABC e o score. Então, ou seja, né, as duas análises que eu fiz anteriormente vão servir para modelar a minha matriz BCG. Então, por exemplo, para produtos estrelas, aqueles principais produtos, o que eu estou tendo uma maior entrada no mercado e eles estão em um crescimento legal, são produtos que vendem bem, curva A, e que possuem um preço competitivo, 4 e 5. Ou seja, são os produtos que eu preciso impulsionar. São produtos que estão vendendo bem e mesmo assim possuem um preço competitivo em relação ao mercado. Então isso aqui são os meus principais produtos. Mas, por exemplo, né, lá nos produtos abacaxis, que são aqueles produtos que eu preciso pensar se eu vou parar de trabalhar com eles ou não, que são produtos que vendem pouco, curva C, e também possuem preço fraco, score entre 2 e 1. Ou seja, são aqueles produtos que de fato são um abacaxi na minha operação. Então, com base nisso, eu modelei aqui o prompt
Esse prompt ele ficou um pouco maior, então por isso eu já joguei aqui para dentro do chat onde eu estava conversando. São os que a gente utilizou antes para montar a curva ABC. E aí ele já trabalhou em cima desse prompt. Então ele ficou em torno aí de uns 2 minutos pensando e mais uns 2 para montar tudo aqui. Legal que ele me entregou aqui uma dispersão, um gráfico de dispersão, que vai me mostrar basicamente essa relação entre os meus produtos de curva A e o... Deixa eu ver se foi. E os meus produtos da matriz BCG, então ele cria essa conexão. Isso ficou bem interessante, tá? Então ele trouxe a competitividade embaixo e a receita. Então percebam que eu tenho um produto curva A, tá? E também estrela, com score 5 e sendo curva A. Então, ou seja, esse é um baita produto. Mas também tenho por exemplo, um produto vaca leiteira, que tem um score aqui 2. Ele não é um score competitivo e tem vendido pouco. Me entregou também outras análises, distribuição de produto por classe BCG, ou seja, né, ele me trouxe o percentual dos produtos aqui dentro da minha base de dados. Então eu sei que 41% mais ou menos dos meus produtos dessa base são vaca leiteira. Depois eu tenho estrela, interrogação e outros ali. Distribuição por receita também me entregou nesse formato. E me entregou um gráfico aqui de Pareto com a matriz BCG. Isso aqui também é bem interessante. E deixou a minha tabela atualizada. Percebam que agora eu tenho aqui curva ABC, matriz BCG e também em algum local aqui eu tenho meu score. Uma coisa interessante, tá? Eu pedi para ele calcular também o percentual individual de vendas de cada produto, para que eu consiga depois ter, né, quais produtos estão vendendo mais, estão participando mais do meu faturamento como um todo. E me entregou aqui o arquivo atualizado, fez algumas considerações e me trouxe uma análise executiva considerando curva BC e score para montar a minha matriz BCG. Então ele me trouxe algumas questões aqui também que podem ser relevantes para o meu planejamento. Trouxe alguns insights estratégicos aqui. Então olhem que bacana isso aqui. Produtos estrela, curva A, score 4 a 5, representam em torno de 38% da receita. Ação, manter o investimento em mídia e nível de estoque alto. Consolidar presença em vitrines, caso eu tenha loja física. Categorias e recomendados, né? Então isso aqui seria basicamente dentro do meu site, do meu e-commerce. Trouxe mais algumas questões aqui também. Então, assim, é bem interessante isso aqui, porque me dá uma visão já bem interessante do que eu tenho de possibilidades dentro da minha carta de produtos. Voltando aqui para o nosso material, depois eu só subo para cá esse arquivo e eu já tenho o consolidado final aqui com o meu score, curva ABC e a matriz BCG. Ok, então agora o último passo é finalizar montando uma análise cruzada entre a BCG e a matriz, na verdade a matriz BCG e a curva ABC. O que é a ideia aqui? Que a gente consiga fazer um cruzamento de informações entre a minha competitividade de preços, a minha curva ABC e a minha matriz BCG. E por que a IA ajuda tanto nisso, pessoal? Normalmente o olho humano ele não consegue detectar padrões que um computador detecta. Então é por isso que a gente consegue dar uma profundidade gigantesca na análise a um tempo muito curto, né? É muito rápido fazer isso hoje em dia. Então esse é o objetivo, é que a gente possa unir as 3 análises que nós montamos aqui, análise de preço, curva ABC e matriz BCG, e a partir desses insights a IA consiga aprofundar a análise e nos entregar bem mais detalhado e profundo ações que a gente pode estar fazendo. E aqui no meu exemplo são 8 ou 9 produtos que eu coloquei. Imagina na tua cartela de produtos com mais de 500, mais de 100 produtos, é uma infinidade de possibilidades que hoje provavelmente tu não está aproveitando, tá? E é por isso que a gente trouxe o vídeo com esse contexto.
Então já deixei também aqui o prompt. Esse prompt eu já rodei, porque ele demora um pouquinho. Então utilizei a mesma conversa que a gente estava tendo e trouxe esse prompt e ele já me trouxe análise. Então me deixou aqui os meus produtos, curva ABC, score, matriz BCG, e já clusterizou. Isso aqui é assim sensacional. Ele conseguiu clusterizar os meus produtos e já me trazer ações sugeridas. Então, ou seja, né, o produto aqui da linha 1, ele me trouxe como vaca leiteira com risco e me trouxe a questão de otimização do preço. Provavelmente esse meu produto aqui ele está com um preço muito abaixo do mercado, score 2, então ele está na verdade muito acima do mercado. Então o que ele está me dizendo aqui? Cara, esse é um produto que ele é curva A, ele está vendendo bem, só que ele não está tão competitivo em preço em relação ao mercado. Então ele se encaixa dentro da classificação BCG vaca leiteira, mas existe um risco de tu começar a perder participação de vendas desse produto porque ele não está bem alinhado em preço com o mercado. E aí ele me traz aqui que eu preciso ter algumas ideias de otimização de preço para que eu consiga me manter relevante e competitivo dentro desse produto. E ele fez isso para todos os produtos. Isso aqui é sensacional, tá? Vocês conseguem ter uma profundidade, como eu falei, gigantesca na análise. Me trouxe outros gráficos. Os gráficos aqui eu passei rápido, porque o vídeo já ficou extenso, então se eu fosse explicar gráficos ia demorar mais ainda. Mas caso você sinta necessidade, comenta aqui embaixo que eu posso explicar detalhadamente cada um deles em um outro vídeo. Mas enfim, ele me trouxe gráficos aqui analisando. E no final ele me trouxe essa análise detalhada, com um panorama geral e insights cruzados. Por exemplo, estrelas mais competitivas concentram 38% da receita e estão todos em a curva A, são o motor do portfólio. Então, ou seja, ele já me trouxe aqui, cara, tu tem produtos curva A e que são de fato classificados como estrela, tem que focar nesses aqui. E foi me dando alguns outros insights e finalizou com uma recomendação prática. Também aqui bem detalhado. Então assim, pessoal, essa análise é sensacional para que vocês consigam otimizar o mix de produtos de vocês. Então, finalizando o vídeo, como vocês puderam ver, essa é uma análise, é um trabalho de análise de 3 frentes: competitividade de preço, ABC e BCG, que pode destravar assim, muito o potencial do e-commerce de vocês. Porque normalmente a gente acaba olhando para alguns produtos, priorizando alguns e não consegue dar análise profunda em larga escala. Imagina um e-commerce que tem mais de 100 produtos, né? Fazer manualmente essa análise é inviável, mas com a ajuda da IA a gente consegue acelerar muito isso. E mais para frente, você pode inclusive estar refinando ainda mais essa análise, trazendo, por exemplo, quantidade de sessões e taxa de conversão lá do teu e-commerce para cada um desses produtos, refinando mais ainda esse prompt e essa análise. Ou, por exemplo, tu pode programar para que o agente ali no GPT faça uma análise a cada mês e te entregue se houve alteração ou não na tua curva ABC e na tua matriz BCG. Eu não recomendo fazer tanto mensalmente, mas programa a cada trimestre para que o agente faça essa análise que a gente fez agora e te entregue esse relatório, para que tu possa ir acompanhando o teu mix de produto e entendendo se as ações de marketing e comercial que tu está fazendo está refletindo de fato nas vendas desses produtos. Então eu espero ter contribuído. Caso tenha alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu vou respondendo à medida que eu consigo. Até a próxima!